Uma coisa para vocês, onde está escrito, e aqui tem alguns homens que vão poder me ajudar, tá? Onde é que está escrito, homens, que quando nós temos que tirar o lixo do banheiro, a gente tem que colocar outra sacola no lugar? Daquela que nós tiramos. Ah, é a lógica? Lógica de quem? Do homem? Não! Você quer a lógica? Se alguém disse assim para mim, ó, amor, hoje não tem ninguém que me chama de amor, você é minha mãe, mas vamos lá, tá? Robson, vai lá no banheiro e tira a sacola de lixo, o que eu vou fazer? Tirar a sacola de lixo. Preferencialmente eu tiro e boto do lado, para ver se ela se materializa na lixeira, lá fora. Eu fiz o que foi mandado. Não, alguém, se não botaram a sacola aqui, eu vou pensar, se não botaram a sacola, alguém tem que botar, porque não foi me pedido para fazer isso, não é? Eu entendi, óbvio, né? Então o que acontece? Aí, se tu quer fazer isso, se o homem tem essa dificuldade, dá 2 ordens para ele. Tire a sacola do banheiro e coloque a outra vazia no lugar. Vai que o cara pode bater. Isso é comunicação. E leve são 3 ordens que estão sendo. E leve essa sacola que você tirou para a lixeira do lado de fora do pátio. Porque pode ser que ele deixe na lixeira do lado de dentro ainda, né? Enfim. Gente, então isso é comunicação. Essa é a dificuldade pela qual nós passamos. Existem ainda, dentro da neurolinguística, a gente estuda, por exemplo, canais representacionais, visual, auditivo e sinestésico. Então tem gente que fala no visualês. Gente que é mais visual, que fala assim, que mostra as coisas. Eu queria que tu visse isso. Tu consegue enxergar isso que eu estou tentando te dizer? É uma pessoa visual. O cara fala alto. Ele precisa se expressar dessa maneira. As coisas ficam, os gestos ficam aqui, ó. Tem que estar na frente dos olhos. Sabe aquela planilha que eu te mostrei aquele dia, que tinha uma partezinha que vinha aqui, que tinha uma soma? Já viram gente falando assim? Você é uma pessoa visual, ela precisa mostrar, como se estivesse manuseando a coisa, né? Já as pessoas mais auditivas são o contrário, elas são um pouco mais, o tom de voz já muda um pouco, os gestos já são nessa linha aqui, né? Elas às vezes demarcam a forma como elas falam, o ritmo, né? E tem as pessoas mais sinestésicas, que em geral quase não se mexem, falam baixo, né? É tipo o padre fazendo uma missa, ele tem que ser sinestésico, porque as pessoas têm que sentir o que está sendo dito, né? Tipo assim, ó, alguns de vocês aqui podem ser sinestésicos assim, nossa professor, eu estou adorando a palestra, muito gostosa. Como assim, lambeu o professor, para saber? Né? Isso é sinestesia pura. Né? Isso é sinestesia pura. É gostoso, é palpável. Ah, eu estou achando que tu está muito áspero hoje para falar comigo. Áspero tem a ver com... Sinestesia tem a ver com todo o resto, que não é visão nem audição, tá? É gosto, cheiro, tato, tá? Tudo que está ali no que não é visual nem auditivo. Aí é sinestésico. É sentir. Você fala, estou me sentindo hoje assim, o clima não está legal. É sinestésico puro. O cara quer um abraço. Abraça ele. Se o cara falar para você, o clima não está legal, abraça. Você vai ter assim, ó, uma chance muito grande de dar certo o negócio. Né? Pode ser também, né? Pode ser carência também. Mas o verbo que está sendo utilizado, a palavra que está sendo utilizada, né? Os auditivos, eles falam o ritmo, isso é muito harmonioso. Assim, ó, eu estou te ouvindo assim e parece que eu estou viajando, estou te ouvindo, né? Fazem o gesto aqui. São pessoas que o tom de voz, se eu ficar falando aqui o tempo todo nesse tom de voz, os auditivos dizem, cara, baixa o volume porque está me doendo os ouvidos. Mano. É isso que ele faz. Então assim, ó. Posso perguntar uma coisa? Diga. Isso pode variar conforme o ambiente? Não? Pode. Por exemplo, assim, é muito difícil um visual ficar num velório. Porque ele vai ter que ser mais sinestésico, né? Vai falar mais baixo. Vai ter que abraçar seus familiares, se ele mesmo não for um familiar. Cara, olha só o caixão, mano. Que lindo esse caixão. Não vai falar isso. Então nós todos somos um pouquinho de cada coisa e o ambiente nos molda para isso, com certeza. Tá? O ambiente e as pessoas. Agora imagine uma DR, um casal, um auditivo
e o outro visual. Aí a mulher diz assim, ó, amor, eu queria te mostrar um negócio. O que o homem responde? Fala que eu te escuto. Oi? Não, eu quero te mostrar um negócio. Pode falar, eu estou te ouvindo. Um está falando em visualês, o outro está falando em auditivez. É como se um estivesse falando em coreano e o outro falando em húngaro. Não vai resolver o negócio. São duas linguagens diferentes. Eu estou pensando, mas eu estou tentando mostrar para ele o tempo todo, mas ele não. Eu estou pedindo para ela me falar, mas ela não fala. Aí separa. Vai separar. Aí nós que somos neurolinguistas, programadores de neurolinguística, aí nós temos que nos adaptar. Obrigatoriamente. Se alguém me pergunta qual é o teu canal preferencial, eu já nem sei mais. Depende com o que eu estou falando. No meu caso, depende. As pessoas perguntam, como é que tu não consegue ter atrito com aquela pessoa que todo mundo tem? Porque eu falo no canal dela. Não é só o visual disso, né? Tem muita gente, por exemplo, que ela é muito vaidosa, então entrega a vaidade para ela. Se eu quero ganhar alguma coisa dela, eu tenho que jogar o jogo dela, não o meu. E aí, quando as pessoas me perguntam o que é PNL, eu digo, a arte da flexibilidade. A arte da flexibilidade. Ah, mas dá para ser flexível sempre? Não, tem gente que eu gosto de chutar de vez em quando mesmo. É claro. Tem horas que assim, os valores daquela pessoa é tão ruim em detrimento do meu que eu não vou ser obrigado a jogar o jogo dela. É claro, aí morre o programador neurolinguístico. Não tem o que fazer. Diga. Dá pra desligar lá, porque minha garganta tá ficando seca. Tá? Ô Cris. Essas coisas vocês perguntam pra Cris, tá? Muito bem. Olha, aí está o seu pai. Sim. Eu vou perguntar para ele se ele sabe como se escreve Valentim. Duvido muito que ele saiba. Seu Matoba, o senhor sabe como se escreve Valentim? Sei, Obrigado. de nada. Ele sabe. Agora eu vou perguntar se é com V de burro ou se é com V de vaca, né? Mas é claro. O que está olhando? Eu tenho alguma coisa na cara? É de burro ou de vaca? O que disse? O V. O que tem? Nada. E então? Estou perguntando que V. Eu vejo que me dá vontade. E você, o que tem a ver com isso? Além disso, o que diabo está falando? Da letra. De que canção? Não é canção. E então? Olha, é que eu quero mandar um cartão porque hoje é dia de São Valentim. Bem, e? O senhor sabe escrever? Claro que sei. Ainda bem. Com que V? Com os olhos. Mas de burro ou de vaca? O que disse? O V. O que perguntou? Você é mais burro do que eu. Espera, papai, eu vou explicar desde o começo. Eu quero escrever um cartão do dia de São Valentim. Sim. E eu não sei com que letra se escreve Valentim. Se é com V de burro ou se com V de vaca. Agora entendi. E esse cartão você vai mandar para o Chaves. Sim. É com cheio de chato. Muito bem. Já se deram conta que algumas vezes a gente tem diálogos assim no nosso dia a dia? Estou falando a coisa para a pessoa e ela não está me entendendo. Normalmente a gente diz que o outro é burro, né? Mas será que é? Será que ali os dois eram burros? Não. Eles só estavam comentando e conversando em canais diferentes. Não estou entendendo o que está dizendo, mas com o que vê? Com os olhos, claro. É a questão do mapa. Cada um vai encaixar a sua informação no seu mapa. E hoje, eu estava comentando, eu sou uma pessoa que não me estresso com o trânsito. Tem um monte de gente que fica estressado com o trânsito, né? Não me estressa. Eu tenho certeza absoluta que o cara da frente não está me sacaneando dele trancar o trânsito. Eu acho que ele quer andar tanto quanto eu. Então, se está tudo trancado na cidade, muito provavelmente não seja uma perseguição a mim.
né? Seria muito egoísmo meu achar que o mundo está girando em torno do meu umbigo, né? Mas hoje, de manhã, além da chuva, que quando eu acordei eu vi aquele monte de chuva e disse assim, meu Deus, onde vão estar as pessoas que iriam na minha palestra? Todo mundo vai ficar em casa dormindo de pantufa. Eu fiquei pensando, porque vai chover, e agora? E eu saí, e como eu disse para vocês, eu moro em Guaíba, eu vim de carro hoje, e ali tem uma rua que tem duas vias, né? E lá num determinado momento elas se encontram ali, elas convergem numa só, que estão fazendo uma arrumação ali, e depois elas voltam de novo a bifurcar. E aí, então, até chegar naquele momento ali, tu pode andar nas duas pistas, né? Aí eu estou andando na pista da esquerda, e o sujeito na minha frente, mega, hiper, super devagar. 7h30 da manhã. Aí eu disse, ok, né? Aí eu dei um sinal de luz para ele, para ver se ele queria sair da frente. Não, ele não deu, então tá. Aí, como a rua é bem larga, assim, e eu estava já atrasado, e chovendo, aquela coisa toda, eu dei um sinal de luz para ele, fiz assim, e eu ia passar pelo ladinho dele, porque ele estava andando. Quando eu fui passar pelo ladinho dele, o cara cortou a minha frente. Eu disse, sim, este quer me sacanear. Né? Aí eu tenho duas opções. Se eu sou um cara muito nervoso, eu pego a minha 45 que eu tenho no porta-luva e dou um tiro nele. Porque esse é o meu mapa, mas eu não tenho arma, não gosto disso. Tá? E aí, ali eu fiquei atrás do cara até a hora que nós nos encontramos lá. Ficou todo mundo numa fila só, depois bifurcou e aí que eu consegui passar ele. Nessa brincadeira toda, ele me segurou e a todos os outros que estavam vindo atrás de mim por 20 minutos, praticamente. Sem noção do que esse cara fez. Naquele momento, deu um momento de raiva assim, mas eu disse, não vou fazer nada com o cara, não adianta. Vou fazer o quê com o cara ali na frente? Mapa é mapa. Ou seja, é o jeito dele, ele não quer ser ultrapassado, ele não quer que ninguém fique lá passando na frente dele. O que eu vou fazer com isso? Vou matar o cara? Não. Vou criar um outro problema. Tem uns que fazem. Tem uns que fazem isso. Então, se eu ensino programação neurolinguística, a minha estratégia de flexibilidade tem que começar comigo. Eu não gostei? Obviamente que eu não gostei. Se nós tivéssemos parado ali e eu tivesse a oportunidade de dizer, pô, qual é o teu problema? O que houve? Ele simplesmente, aí o que eu fiz? Aí eu fui para a pista do lado, né, onde a fila estava maior, e lá pela distância eu quase consegui passar ele. E aí eu vi que o cara de trás, que estava atrás de mim, que ficou atrás dele logo em seguida, fez a mesma coisa. Tentou ultrapassar ele e ele também cortou. E aí deu aquele buzinaço, aquela gente, aquelas mãos para fora, fazendo aqueles gestos que vocês conhecem, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando, cara, olha o dia de quantas pessoas esse cara está estragando. É claro que ele me fez chegar atrasado, mas ok. Até piorando o próprio dele, né? Oi? Até piorando O próprio dele, porque que imagina quanta energia negativa ele está recebendo ali. É. Eu sou um que larguei mais energia negativa mesmo. Eu pensei, cara, isso não é de Deus. Isso não é legal. Jogado no lixo no carro. Teve gente que deve ter passado o carro por cima, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando assim, que bom que sou eu que estou atrás desse cara. Fiquei pensando nisso, sabe? Porque poderia ter sido alguém nervoso. Não, tem gente que já passa, já corta e vai ter um acidente e bola. Imagina, eu podia ter batido meu carro, podia ter um monte de coisa. Só porque o cara não queria que ninguém passasse ele. Sei lá, ele queria ser o maioral da galáxia. Não sei. O que estava passando na cabeça dele, mas é isso. Gente, eu queria só dar um dado para vocês aqui. Quem já foi meu aluno já viu esse slide, azar, vai ter que ver de novo. Tá? Olha só, 55% da nossa comunicação é não verbal. 38% tem a ver com tom de voz e só 7% com conteúdo. O que me deixa muito triste, porque amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão lembrar do máximo de 7% de tudo que eu disse aqui para vocês. Porém, vocês vão se lembrar do meu tom de voz, da forma como eu falei com vocês e do meu não verbal. Quem aqui tem filhos já deve ter olhado assim quando ele entra pela porta assim, o que aconteceu? A criança não falou nada. Simplesmente a mãe ou o pai olha e diz assim, o que foi? E aí é estranho, né? Esses dias a minha filha entrou, a minha filha, essa mais velha, é um doce. Ela não briga, ela não discute, assim, sabe?
Sabe aquela criança meiguinha? Não é porque ela é minha filha, mas ela é mesmo. Né? E aí ela entrou pela porta e eu disse assim pra ela, o que aconteceu no colégio? E ela fez assim pra mim, com quem que tu brigou? Já vieram te contar, pai? Eu disse, não, tá na tua cara. Como assim tá na minha cara? Já vem tu com esses negócios de PNL. Eu disse assim, filha, contigo é pior. Porque eu tenho uma coisa chamada rapport contigo, tá? Que é uma ligação assim, muito íntima. Então assim, eu sou capaz, o cheiro que eu senti de ti, eu sou capaz de te dizer o que é. Ah, tá. O que é então, pai? Não, provavelmente tu brigou com alguém no colégio. Para alguém ter brigado contigo, para tu ter discutido com alguém no colégio, eu vou te perguntar, quem foi ofendido, eu ou tua mãe? A mãe. Um coleguinha disse que a minha mãe era aquela coisa, pai. E eu disse assim, e a tua mãe é? Ela assim, não. Então por que tu brigou? Vai resolver? A não ser que tu ficar com essa cara horrível quando chegou aqui. Então vai lavar essa cara melhor assim, porque não vai resolver nada. Né? Aí o que eu deveria ter feito então, pai? Nada. A não ser, tu ia só piorar a situação, tu brigou. Uma coisa que eu nunca vi, não foi briga de soco, né? Mas foi uma discussão. E olha o estado que tu tá. E a gente fala muito em programação neurolinguística de estado. Como eu estou e como eu quero estar. Não é? E hoje, eu e a Cris trocando mensagens, um trocando estado com o outro. Eu assim, Cris, a chuva. Ela assim, não vou falar contigo agora. E eu assim, tá. Ela tá querendo que eu mude meu estado. A gente já se conhece um pouquinho, né? Aí lá pelas tantas, assim, lá pelas 4 horas da tarde, assim, o sol. E eu assim, né? Já mudou o estado. Né? Então assim, o não verbal é muito interessante. Presta atenção no não verbal da pessoa. Aliás, nem precisa prestar atenção, porque o inconsciente de você já faz isso, tá? Naturalmente. Certo? Eu tenho uma amiga aqui de muitos anos, não vou dizer muitos porque a gente vai pensar que assim, nós somos velhos, né? Mas a gente se conheceu há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Né? E ela assim, eu estava a gente analisando e assim, eu sei. E quando a gente conhece a pessoa, a gente sabe o que ela está fazendo. E ela está fazendo isso agora pelo mundo. Tá? E o que é PNL? O meu curso é Plano Nacional de Leitura, então eu faço vários... Plano Nacional de Leitura, pode ser. Programação neurolinguística ou quando a programação neurolinguística não funciona, eu uso também a PNL, que é Paulo Longo. Ou seja, parte para a violência, porque se não dá mais, sabe? Vai para a violência mesmo. Tenta com a PNL primeiro. Tenta ser flexível, tenta ir melhorando, né? Mas não deu, Paulo Longo. Tá? Isso é programação neurolinguística. Eu queria mostrar esse desenho aqui para vocês, que você já deve ter, pelo menos, estudado lá no colégio, na história, enfim. É um dos afrescos mais famosos, está na Capela Sistina, foi pintada por Michelangelo, chama A Criação de Adão. Estão vendo isso? Tá? Aí você deve estar me perguntando o que isso tem a ver com programação neurolinguística. Perguntaram isso assim para vocês? Não? Não? Senão eu vou perguntar agora, o que isso tem a ver com programação neurolinguística? Estou me comunicando Por gestos. por gestos, Olhar. olhar. Sabe o que eu acho mais fantástico no Renascimento? Período, né? Renascimento. É que as pessoas pensavam. E olha só. Todos os grandes pintores, escultores da época, eles também eram pseudomédicos. Eles secavam cadáveres, eles estudavam. E o cérebro humano já foi retratado aqui na Capela Sistina por Michelangelo. Se vocês olharem aqui, tá? Este desenho aqui é uma réplica de um cérebro humano. E o mais interessante de tudo isso, essa parte aqui, que está aqui assim, tá? É responsável pela sexualidade, que é o que nós chamamos do instinto, tá? Que nós chamamos de cérebro reptiliano. Se nós olharmos, é bem onde estaria a genitália de Deus, ou seja, representando o sexo. Aqui, essa parte aqui assim, ó, é o que nós chamamos de sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, pelas nossas emoções, que está muito próximo de onde estaria o coração de Deus, tá? Se nós olharmos aqui.
E se nós olharmos essa parte aqui, que é a parte mais externa do cérebro, que nos dá a capacidade de pensar e de formar informações, que é o neocórtex, tá? É a parte racional do nosso cérebro, é a parte de informação do nosso cérebro, que estaria muito próxima à região da cabeça de Deus. Eu fico pensando assim, tem que ser gênio para fazer um troço desse. Uma outra pintura, essa aqui é a pintura renascentista de Botticelli, se não me falha a memória. E ó, isso aqui é o desenho de uma ressonância magnética de um cérebro. Eu fico impressionado com as semelhanças. Se nós tateássemos um cérebro assim, dessa maneira, ele seria mais ou menos esse desenho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a neurolinguística, ela não é uma ciência nova. Ela não é uma novidade. O que é a neurolinguística? Nada mais é... onde é que está a genialidade do Richard Bandler e John Grinder, que foram os dois criadores da neurolinguística? Na verdade, eles não criaram, eles documentaram a neurolinguística. O que eles documentaram a neurolinguística? Eles fizeram uma compilação de informações de tudo que já existia. Eles pegaram pessoas que sabiam fazer muito bem alguma coisa e viam assim, como que essa pessoa faz isso muito bem? Ah, ela faz assim, 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 então vamos mapear essa pessoa. E ficava olhando como é que ela respirava, como é que ela se comportava, como é que ela fazia, e aí escreviam um algoritmo, porque o Richard Bandler era especialista em informática, assim como eu. Então ele fazia sequência de passos logicamente relacionados. E aí começaram a criar as técnicas da neurolinguística. Só para vocês terem uma ideia, tem uma técnica que eu ensino no Practitioner, né, que é um curso de formação de neurolinguística, que se chama cura rápida de fobia. Que tu cura a fobia de uma pessoa em 30 minutos. Como assim? 30 minutos? Mas eu faço terapia há muitos anos para perder essa fobia. 30 minutos. É o tempo que você leva para reprogramar o cérebro da pessoa para ela não ter mais. Eu vou dizer um exemplo para vocês. Eu deixei muitos anos de ganhar dinheiro fora do estado e até fora do país, porque eu não andava de avião nem que me matasse. Sabe o BA do Padrão Classe A? Só se me dopasse para estar no avião. E assim mesmo eu acho que eu ia ficar lá ligadaço. Não tinha jeito. Né? E aí eu fiz essa técnica no curso, quando eu fiz o Practitioner, quando eu estudei, eu disse, eu quero ser a cobaia desse negócio. E meu problema era com a altura. E aí a gente fez, quando eu fiz o curso, eu estava lá em Torres. E eu estava lá próximo da Pedra da Guarita, para quem conhece lá, né? E eu cheguei assim bem na beiradinha, e eu olhava lá para baixo. Comigo estava uma amiga que é aqui de Porto Alegre, que é a Cadica, algum deve conhecer, da companhia de dança ali, que foi esposa do Borgatinho. Nós estávamos ali, ela assim, Robinho, Robinho! Ela também me chama de Robinho, tava. Robinho, tu vai cair! Eu disse assim, não. Robson, tu vai morrer! Eu disse, não agora. Até pode ser, mas agora não, agora estou olhando para baixo. Jamais eu faria isso. Jamais eu chegaria naquela janela ali. E hoje eu chego tranquilamente, posso até mostrar para você. Inclusive eu posso abrir ela se quiser, e olhar lá para baixo, ver aquelas coisas todas e não tem problema nenhum. Eu jamais chegaria naquele cara. Medo de altura. Onde nasceu isso? Lá na minha infância. Sei lá, na barriga da mãe. Sei lá no que nasceu. Simplesmente a gente vai ali, uma estrutura técnica, e tira isso do cérebro da pessoa e bota fora. Se a pessoa quiser. Muito importante. Se e somente se a pessoa quiser. Eu sei fazer a técnica, agora se a pessoa não quiser melhorar... Se me perguntaram assim, ô professor, dá para curar tabagismo com isso aí? Dá. Ah, eu quero. Tá, mas tu quer mesmo ou tu só quer testar para ver se dá? De 0 a 10, o quanto cigarro é importante para ti? 12. Não tem PNL no mundo que resolva o teu problema. A menos que tu realmente queira. Aí quando tu quiser, a gente vai ali e desliga esse botãozinho. Eu entro com a técnica, tu entra com querer. Topa? PNL faz milagre. Faz milagre. Se alguém aqui conhece PNL, sabe o que eu estou dizendo. Ah. E aí, o que eu posso fazer com a PNL então? O que vocês acham que dá para aplicar todo esse monte de coisas que a gente está falando aqui? Tudo. Praticamente, eu desconheço algum lugar que a gente não consiga aplicar a PNL. Eu acho que está mais gelado. Vai. Ah, tá. Eu não estou com problema, mas é que eu estou vendo as pessoas, eu estou calibrando, tá?
Essas que estão aqui estão. Né? Enfim, melhorou? Se ficar melhor para vocês, tá bom. O que eu posso fazer com a PNL? Muita coisa. Eu posso fazer com a PNL praticamente tudo. Onde tiver duas pessoas, eu posso usar a PNL. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Para mim, esse é o mais lógico de todos, que é o desenvolvimento pessoal. No momento que a pessoa se desenvolve, ela automaticamente desenvolve o seu ambiente, desenvolve a sua família, desenvolve o seu trabalho e por aí vai. Tá? E eu acredito tanto que vocês vão perceber que quem não é meu conhecido nessa sala é conhecido de algum conhecido meu. E vieram para cá, como por exemplo a Rose, né? A Roselaine, que veio a partir da Letícia, que foi minha aluna lá. Que pode comprovar se eu estou mentindo ou não. Né? Aliás, a Letícia é uma das pessoas que eu uso muito nos meus cursos como exemplo, mas eu não falo quem é, tá? E eu não vou usar aqui nas Pode falar. Não tem problema. Porque assim, foi uma das pessoas, lembra desse cara que eu comentei que teve esse negócio do irmão que não confiava, né? Eu conto sempre duas histórias, a dele e a da Letícia, mas eu não vou contar a da Letícia hoje. Tá? Mas então, eu assim, Letícia sai da porque assim, durante o curso que ela fez comigo, que ela fez no final de semana, comigo e com o meu mestre e guru, que é um amigo meu de coração, o Nilson, foi uma das pessoas que mais teve ganho em ter feito aquilo aí. E perceptualmente falando, e eu estou mentindo? Perceptualmente falando assim, ela entrou de um jeito na sexta-feira e ela saiu outra pessoa literalmente no domingo. Porque duas técnicas foram aplicadas basicamente naquela técnica específica. Neurolinguística e renascimento. Os dois juntos, eu desconheço qualquer coisa. Os meus coaches, eu atendo pessoas como coach. Né? Então, eu atendo lá na Mostardeiro, as pessoas, e às vezes eles chegam para mim com os mais diversos problemas. Em geral, são dois: dinheiro ou dinheiro. Normalmente, você estou mal de grana, né? Às vezes eu fico pensando, cara, o cara não vai nem ter como me pagar, né? Tá mal de grana, né? Fico pensando. Mas assim, brincadeiras à parte, dinheiro e relacionamentos. Normalmente os dois grandes problemas que eu atendo as pessoas. E aí muitas vezes eu tô ali, olha, eu uso 3 técnicas, aliás 4, tá? Técnicas do coach, ferramentas de coaching, programação neurolinguística, daí eu explico o que é. Eu uso rebirthing, daí eu explico o que é, e o último caso eu te hipnotizo. Tá? Porque eu também sou hipnótico. E aí, as pessoas me hipnotizam. Talvez você nem fique sabendo, mas eu posso te hipnotizar. Tá, mas e aí o que vai acontecer comigo? Não sei. Segredo, é que nem segredo de confeiteiro, não pode falar, né? Entendeu? Mas às vezes isso acontece. E vocês agora, num determinado momento aqui, durante essa palestra, foram hipnotizados. Vocês deram conta disso? No momento que eu estava contando para vocês a história da minha filha, vocês tiveram que prestar atenção no que eu estava dizendo. Eu modulei a minha voz, eu mexi de forma diferente os meus gestos, eu aumentei o tom de voz quando eu queria dar uma ênfase e quando eu queria dizer para vocês alguma coisa. Eu gritei! E chamei a atenção de vocês. Hipnose nada mais é do que 7 mais ou menos 2. Ou seja, de 5 a 9 estímulos que eu preciso dar para vocês para colocar o cérebro de vocês em piloto automático. E a partir disso, eu faço o que eu quiser com o cérebro de vocês. É louco assim. Por isso que quem faz o practitioner comigo tem um final de semana dos 6 que nós vamos falar sobre ética. Por quê? Porque é um poder muito grande que a gente tem sobre as pessoas. E uma vez eu estava dando aula lá no Banrisul e o pessoal me perguntou: professor, esse negócio de PNL dá para pegar gente na festa? Eu disse assim, cara, com a tua cara não, né? Vai ter que fazer uma plástica junto, brincadeira. Mas assim, dá. O que é pegar gente na festa? Não é comunicação? É. Ah, mas eu tenho um problema, eu sou muito tímido. Vamos botar PNL no corpo, vamos se desenvolver. Ah, eu não consigo, eu tô
Tô louco para dizer para ela que eu amo ela, mas não. Né? E aí, o que é isso? É a pessoa, é o comportamento, é a crença dele. Então, vamos trabalhar primeiro em ti, né? É que nem aquela coisa, que nem nos aviões, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Se você tiver uma criança por perto, coloque primeiro a máscara em você, para depois salvar a criança. Então, antes de eu chegar, eu vou ter que primeiro me salvar para depois eu poder chegar. E aí, vai rolar. Faz rapport. Rapport, o que é? Eu falei várias vezes para quem não sabe, rapport é sintonia. É criar uma sintonia com a pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui com a